Muito bem-vindo para mais um encontro com a palavra. Se esta é a primeira vez que você nos ouve, precisa saber que esse programa faz parte de um curso de estudo de todos os livros da Bíblia. E se você se interessa pelo que a Bíblia fala e pelo significado do que ela fala, está ouvindo o programa certo. Acompanhe conosco. Tenho certeza que sua vida será enriquecida com o que você vai ouvir. Já vimos quase todos os livros da Bíblia. Mas não se sinta deslocado se você é novato. Todos são bem-vindos. Temos muito a aprender com o livro que estudaremos a partir de hoje, a Epístola de Tiago. A Epístola de Tiago é um livro muito prático. Você vive aquilo em que realmente acredita. O resto é só conversa religiosa, e ninguém precisa de conversa religiosa. O homem que escreveu a epístola que vamos estudar não disse isso, mas essas palavras sintetizam muito bem a mensagem de sua carta. Ouça com atenção como começa a Epístola de Tiago. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. A Epístola de Tiago é uma das minhas preferidas. Ela é muito prática. Sou adepto do estudo da Bíblia que enfatiza a prática do seu conteúdo e que faz uma abordagem devocional dela. Um estudo desse tipo nos ajuda a conduzir nossa vida de forma que glorifique a Deus. Como esta é a ênfase do nosso curso, o Encontro com a Palavra, a Epístola de Tiago se tornou minha preferida. Você deve estar lembrado da discussão sobre a autoria do livro de Hebreus, que mostramos quando começamos a estudar as cartas gerais. Estas cartas são assim denominadas porque foram dirigidas a diversos grupos ou indivíduos em geral. As cartas de Paulo tinham um endereço certo, um destino certo. Por exemplo, a carta aos Efésios, aos Coríntios e aos Colossenses. Este não foi o caso das cartas gerais. Estes livros, o de Hebreus e o de Tiago, foram endereçados a pessoas em geral e não foram escritos por um só autor, mas por vários, como Tiago, João, Pedro e Judas. Algumas pessoas se referem à Epístola de Tiago como o livro de Provérbios do Novo Testamento. O livro de Provérbios é o livro mais prático do Velho Testamento e, por isso, para a maioria das pessoas, é o livro preferido do Velho Testamento. O livro de Provérbios é sobre sabedoria, uma sabedoria prática, aplicada à vida profissional e a todos os nossos relacionamentos. Nesse sentido, para muitas pessoas, o livro de Provérbios e o de Tiago são semelhantes. Os dois livros apresentam conceitos de sabedoria para várias situações da vida, mas sem apresentar uma continuidade entre um trecho e outro. Eles não possuem um tema básico. Outra coisa a ser observada no livro de Tiago é que ele parece um comentário que discorre sobre os ensinos de Jesus Cristo, principalmente o Sermão da Montanha. O autor desta carta, com toda certeza, estava imerso nos ensinamentos de Jesus. Podemos encontrar pelo menos 10 exemplos nos quais ensinos específicos de Jesus foram ampliados ou aplicados na carta de Tiago. Encontramos principalmente os ensinos de Jesus do Sermão do Monte, que podem ser destacados em cada conceito e versículo apresentado na Epístola de Tiago. Considere, por exemplo, um dos ensinos de Jesus do Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 5. Se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Sem dúvida alguma, esta é a ênfase da carta de Tiago, assim como também foi a de Jesus. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês.
Você pode perceber que esse versículo permeia toda a epístola de Tiago. Em toda a carta percebemos que ele está dizendo que se você crê, então você deve viver o que crê. O resto não passa de conversa religiosa, e ninguém precisa desse tipo de conversa. Esta é a ênfase da carta de Tiago e também dos ensinos de Jesus. Você vai perceber que o autor desta carta está imerso nos ensinamentos de Jesus. Muitos estudiosos acreditam que Tiago, o autor desta carta, era o meio-irmão de sangue de Jesus. Se você estiver familiarizado com os evangelhos, ou tiver acompanhado nossos estudos, você deve estar lembrando que os irmãos de sangue de Jesus não creram nele quando ele exercia o seu ministério de 3 anos. Aparentemente, Tiago, um dos seus irmãos, também não creu em Jesus enquanto ele exerceu seu ministério público. Coloque-se no lugar de Tiago e imagine o desafio que ele enfrentou. Imagine que você tivesse um irmão que sempre viveu na sua casa e um dia esse irmão se virasse para você e dissesse: "Olha, eu tenho notícias para vocês. Vocês acham que eu sou o irmão de vocês, mas na verdade eu sou mais do que isso, muito mais do que isso. Eu sou Emanuel, Deus com vocês. Eu sou o Messias, sou Deus encarnado." Qual seria a sua reação, hein? Você não acha que teria problemas em aceitar tudo isso daquele que sempre tinha sido seu irmão, com quem você dividia o quarto? Com toda certeza não foi fácil para Tiago. Tiago não acreditou em nada disso, até que viu seu irmão ressuscitado dentre os mortos. Em 1 Coríntios, capítulo 15, lemos que Jesus apareceu para os apóstolos e mais 500 irmãos de uma vez. Ele fez uma aparição especial para Pedro e para Tiago, este mesmo Tiago, seu irmão. Os estudiosos acreditam que esta aparição pós-ressurreição de Jesus para o seu irmão provocou a conversão de Tiago. É interessante observar que logo depois de sua conversão, Tiago se tornou um dos maiores líderes da Igreja do Novo Testamento. Tiago foi um dos que presidiu o Concílio de Jerusalém relatado em Atos 15. Você deve estar lembrado de que uma das razões para a realização daquele concílio foi o ministério do apóstolo Paulo. Nesse primeiro concílio da igreja, os apóstolos decidiram que os judeus poderiam manter seus costumes judaicos. Eles não precisariam desistir do judaísmo porque estavam seguindo o Messias Jesus. Ao mesmo tempo, os gentios que nunca tinham sido judeus não precisavam se tornar judeus na sua forma de adoração, nem nos costumes de alimentação, nem adotar qualquer outro costume judaico. O Tiago, que presidiu este concílio, foi este Tiago que escreveu esta epístola. Ele é o mesmo a quem o apóstolo Paulo se referiu na sua carta aos Gálatas, quando disse que foi para Jerusalém pela primeira vez e lá havia 3 homens que pareciam ser o pilar da igreja de Jerusalém: João, Pedro e Tiago, que, por sinal, nem eram um dos 12 apóstolos, mas logo se tornou um pilar da igreja no Novo Testamento. A explicação é que, antes de se converter a Cristo, Tiago era um judeu muito piedoso e devoto. Quando ele se converteu, logo começou a atuar na liderança porque já contava com grande estima dos judeus convertidos a Cristo. Este Tiago era tão piedoso antes de sua conversão que recebeu o apelido de joelhos de camelo, porque passava muito tempo orando de joelhos e por isso seus joelhos eram cheios de calos. Quanto tempo você acha que ele passava orando de joelhos para receber esse apelido, hein? Tiago foi martirizado. A tradição conta que ele foi jogado do pináculo do templo e depois espancado até a morte pelo sumo sacerdote. Quando isso aconteceu, a comunidade religiosa judaica se revoltou contra o sumo sacerdote e o tirou do cargo. Quando Tito, o imperador romano, saqueou Jerusalém completamente e a destruiu, muitos dos devotos judeus que ainda não tinham se convertido a Jesus acreditaram que este saque, no ano 70 depois de Cristo, tinha sido um julgamento de Deus sobre a cidade de Jerusalém por terem martirizado o santo homem chamado Tiago. O fato desta epístola estar no final do Novo Testamento não quer dizer que tenha sido um dos últimos livros a serem escritos. Como já mencionamos várias vezes, os livros da Bíblia não foram compilados de acordo com a ordem em que foram escritos, mas sim de acordo com seu conteúdo. Como a Epístola de Tiago é uma das cartas gerais, ela está situada no final do Novo Testamento, junto com as outras cartas desta categoria.
Mas, se os livros do Novo Testamento tivessem sido organizados de acordo com a data em que foram escritos, a carta de Tiago seria a primeira da lista. Muitos estudiosos acreditam que este tenha sido o primeiro entre todos os livros do Novo Testamento a serem escritos. Em relação ao conteúdo desta carta, muitos estudiosos acreditam que Tiago estava tentando consertar qualquer distorção causada por Paulo. Eles argumentam que Paulo apareceu com um discurso muito eloquente a respeito da justificação pela fé e não pelas obras. Tiago é muito enfático no 2º capítulo de sua carta, ao afirmar que não somos justificados apenas pela fé, mas também pelas obras. Como a epístola de Tiago se encontra no final do Novo Testamento, muita gente acha que esta é a palavra final sobre a questão. Só que naquela época ninguém tinha lido as cartas aos Gálatas ou aos Romanos ainda, nem qualquer outra carta de Paulo. As cartas de Paulo foram escritas depois da carta de Tiago. Muitos acreditam que ele a tenha escrito antes mesmo que houvesse qualquer gentil na igreja. É por isso que a carta de Tiago parece muito judaica e até legalista. Sua ênfase está na prática. Mesmo que esta carta não se assemelhe em nada às cartas aos Romanos e aos Hebreus, verdadeiros tratados teológicos, a carta de Tiago também traz alguns temas muito determinantes. Os 12 primeiros versículos do 1º capítulo resumem toda a epístola. Observamos que Tiago era um homem que, além de se preocupar com o que era aparente, também se preocupava com a essência das coisas. A ênfase de Tiago se assemelha muito à de Jesus. Jesus não se importava com a aparência externa das coisas ou das pessoas. Para Jesus não importava a aparência externa, mas as questões internas, o homem interior. Jesus enfatizava a atitude em relação a tudo o que acontecia e os motivos que levavam a tais atitudes, a fonte delas. A essência da epístola de Tiago mantém os mesmos padrões de Jesus. Deixo um desafio para você: leia toda a carta de Tiago de uma só vez. Ficamos por aqui, Deus lhe abençoe. Seja muito bem-vindo para mais um encontro com a palavra. Estamos começando mais um programa dedicado ao estudo da Bíblia. É uma alegria muito grande para nós ter você conosco. No último programa iniciamos o estudo da Epístola de Tiago, irmão de sangue de Jesus e um dos líderes da igreja em Jerusalém. Apesar da Epístola de Tiago estar no final do Novo Testamento, estudiosos acreditam que ela tenha sido escrita bem no início da igreja, quando ainda nem havia gentios na igreja. A ênfase desta carta é muito prática. Os primeiros 12 versículos do 1º capítulo são um resumo da Epístola de Tiago. Aprendemos que Tiago, assim como Jesus, não estava preocupado com a aparência das coisas, mas com o interior delas, com a sua essência. No 1º capítulo, Tiago fala sobre a fonte e a sequência da salvação. Primeiro, ele fala sobre a fonte e a sequência do que chamamos de tempestades. Todos nós passamos por tempestades em nossas vidas. Tiago recomenda: considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Todos nós passamos por problemas e todos nós temos as nossas provações, não é mesmo? Observe que nas epístolas gerais, quer seja Hebreus, Tiago, Pedro, João e Judas, escritas pelos apóstolos para o povo perseguido, logo no início delas, eles têm uma palavra a respeito do sofrimento. Eles sempre tinham palavras de conforto e consolação para aqueles que estavam sofrendo. O povo precisava de alguma perspectiva diante de tanto sofrimento. Todas as cartas gerais abordam a questão do sofrimento pelo qual todos os primeiros seguidores de Cristo estavam passando. Tiago aborda o sofrimento na introdução de sua carta de maneira muito bonita e recomenda que contemos nossas alegrias no meio do sofrimento ou da provação. Tiago estava falando de problemas, provas, tribulações. Considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Em todo o mundo e em toda a história da igreja, pessoas têm passado por tribulações e tempestades na vida. Todos sabem que isso faz parte da vida. A vida é difícil. Muitas vezes não admitimos que temos problemas porque temos aquela ideia de que não nascemos para passar por problemas.
Os problemas são parte real da nossa vida. A diferença entre um homem e um menino é que o homem sabe como lidar com os problemas. Esta é uma perspectiva bem realista da vida. Todas as cartas gerais tomam esta posição. O sofrimento faz parte da vida. Por isso, Tiago inicia sua carta dizendo: considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Em outras palavras, não considerem as tribulações, catástrofes e calamidades como se não devessem acontecer nunca. Recebam bem estas fases da vida, porque elas produzem maturidade e um caráter espiritual em vocês. Observe como Tiago desenvolve sua argumentação a respeito do sofrimento. Poderíamos sintetizá-lo assim: a provação da fé leva à confiança da fé. Se você permitir que a provação da fé o leve à confiança da fé, então experimentará o triunfo da fé, que ele chama de a coroa da vida. Tiago explica que quando passamos por uma tempestade na vida e somos provados, geralmente atingimos o ponto em que não sabemos o que fazer. E quando atingimos este ponto e percebemos que precisamos de sabedoria além da que temos, então, de acordo com Tiago, a provação da fé nos leva à confiança da fé. Quando faltar sabedoria, peça a Deus. Peça ao seu Pai Celeste, porque Ele terá alegria em dá-la a você. Ele vai derramar sabedoria sobre sua vida e então suas atitudes serão de acordo com a sabedoria que Ele lhe deu no meio da tribulação e você receberá a coroa da vida. Vamos supor que minha filha me ligasse da cidade onde está estudando e me dissesse que simplesmente não sabe mais o que fazer. Pai, as provas começam sábado e eu fiquei doente com a garganta inflamada e amidalite. Para piorar, eu caí da escada e acho que quebrei as pernas. Imagine que depois de despejar tudo isso pelo telefone, ela ainda desabasse a chorar e dissesse: pai, eu não sei o que fazer. Se isso acontecesse, eu ficaria muito comovido por ela vir me procurar, buscando uma solução, não é? Ela saberia que poderia recorrer à minha fonte de sabedoria infinita e dizer: pai, eu não sei o que fazer, diga-me o que eu devo fazer. Você acha que eu teria coragem de dizer: ah, se vire, minha filha, já tenho os meus problemas e ainda você quer que eu resolva os teus? Vocês acham que eu teria coragem de fazer isso? Qualquer pai ficaria sensibilizado se seu filho o procurasse, buscando palavras de sabedoria. Como pais, temos prazer em passar nossa sabedoria para nossos filhos e resolver seus problemas com eles. O que Tiago está dizendo na introdução de sua carta é que quando somos provados a ponto de não sabermos o que fazer, podemos nos voltar para nosso Pai nos céus e nos abrir com Ele. Paulo escreveu: e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e ele clama: Abba, Pai. Abba, que significa meu paizinho. Se você fizer isso, Deus vai repartir com você a sabedoria dele, e você poderá reagir às tempestades da sua vida com a sabedoria que recebeu do Pai Celestial. E verá que funciona e receberá a coroa da vida. Esse é o melhor teste de fé que leva à confiança de fé, e a confiança de fé leva ao triunfo de fé, ou à coroa da vida. Mas bem no meio dessa passagem, quando Tiago fala sobre a fonte e a sequência das tempestades, ele fala mais uma coisa. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Tiago se preocupava com a fonte das questões. A fonte da tentação do pecado não é de Deus, e não é Deus. Tiago deixou implícito que a fonte das tempestades poderia ser Deus, pelo menos a vontade permissiva de Deus. De acordo com Tiago, Deus nos dá sabedoria para lidarmos com as tempestades. E à medida que Ele nos dá sabedoria para lidar com as tempestades, também nos dá graça para passarmos por ela e crescermos espiritualmente. Mas quando Tiago começa a falar sobre a tentação do pecado, a situação é completamente diferente. Tiago deixa bem claro que não devemos culpar Deus pelas tentações do pecado, nem mesmo o diabo. Tiago deixou um estudo sobre a fonte e os reflexos do pecado.
No primeiro capítulo, ele afirma que, quando somos tentados, esta tentação não vem de Deus, porque Deus não é tentado com o mal e nem tenta o homem para que ele peque. Geralmente a pergunta que surge é: se a tentação não vem de Deus, por que na oração do Pai Nosso oramos: não nos deixe cair em tentação? Pense nisso por um segundo. Quando fazemos a oração do Pai Nosso, é como se orássemos: Senhor, guia-me, porque eu sei que se o Senhor me guiar e eu seguir sua orientação, não serei tentado. Se o Senhor dirigir os seus passos, ele não o levará ao confronto com o pecado. A filosofia bíblica sobre a tentação do pecado é sempre essa: fuja da tentação, antes que ela o seduza. Fuja! Você se lembra do texto de Paulo, de 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13? Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Saiba então que as tentações pelas quais você passa no mundo, todo mundo passa. Mas Paulo diz: Deus é fiel, ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, ele mesmo lhes providenciará um escape, para que o possam suportar. Sabe qual é o escape? 1 Coríntios 10, 14. Isso responde, sim, fujam. É assim que não caímos em tentação, fugindo. Segundo as Escrituras, você é um pilar de força. No momento da tentação, você não pode ir logo dizendo: Senhor, onde está o meu escape? O Senhor disse que eu não seria tentado além das minhas forças. Não é isso que as Escrituras estão dizendo? Quando Jesus orou no jardim e pediu que os apóstolos orassem com ele, eles acabaram dormindo. E aí Jesus disse: vigiem e orem para que não caiam em tentação. No primeiro capítulo desta carta, Tiago fala sobre a fonte e a sequência da tentação do pecado. O que acontece quando alguém peca? Tiago fala também sobre as consequências do pecado e nos apresenta o que podemos chamar de a anatomia do pecado. Ele deixa bem claro que a tentação não vem de Deus nem do diabo, a tentação vem de dentro de nós. De acordo com Tiago, tentação não é pecado. No livro de Hebreus aprendemos que nosso Senhor foi tentado em todos os pontos que nós somos e mesmo assim não pecou. Não é pecado ser tentado, mas a tentação muito frequentemente leva ao pecado. Você quer ou não quer pecar? Se você não quer pecar, então breque o pecado na fonte, na tentação, quando é apenas um olhar e ainda não se tornou uma cobiça. É como se a cobiça fosse um imã superpoderoso e a tentação um pedaço de metal. Se você realmente não quiser pecar, deve interromper o campo magnético entre a tentação e a cobiça. Você não pode impedir o primeiro olhar, mas pode recusar-se a olhar outra vez e outra vez, evitando que a cobiça cresça. A seguir, a epístola de Tiago diz que sempre devemos nos lembrar que a consequência do pecado é a morte. O banquete de consequências do pecado é sempre destrutivo. Neste primeiro capítulo, Tiago também fala como a aprovação de fé pode nos levar à confiança de fé, que pode nos levar ao triunfo de fé. Tiago falou sobre como Deus pode nos fazer crescer em todas as nossas tribulações e provações. Tiago também falou que não existe nada de bom no pecado, mas pode ser muito edificante passar por esse processo de teste de fé que leva à confiança da fé, que leva ao triunfo da fé ou à coroa da vida. Por outro lado, não existe nada de bom no processo do pecado que leva à morte. Isso também não vem do diabo, mas de você. Temos um problema dentro de nós e precisamos resolvê-lo, mas não conseguimos. É por isso que Jesus ofereceu o dom da salvação do poder do pecado. Resumindo o primeiro capítulo, Tiago, um dos líderes da primeira geração da igreja no Novo Testamento, anuncia 3 preposições: como podemos ser provados para a vida, como podemos ser tentados para o pecado que leva à morte, e como podemos ser treinados na diferença entre as provações e das tentações. Procure por essas 3 preposições quando estudar o primeiro capítulo da epístola de Tiago. Considere o que ele falou sobre ser provado para a vida. Depois considere o que Tiago falou sobre como somos tentados para o pecado. E depois peça ao Espírito Santo que trabalhe no seu coração e lhe ensine as diferenças entre ser provado, o que leva à coroa da vida, e as tentações que levam ao banquete de consequências negativas descritas na Bíblia como morte. Que pena, o tempo já acabou. Deixo um desafio para você. Leia esta carta do começo ao fim e você vai aprender muito. Deus lhe abençoe. Até o próximo programa. Seja bem-vindo a mais um encontro com a palavra.
Esta é a primeira vez que você participa do nosso programa? Estou muito feliz por contar com você neste curso que se propõe a fazer uma introdução da Bíblia através de uma abordagem geral e resumida de todos os seus livros e também buscar uma aplicação prática em cada ensinamento. Iniciamos este curso com o livro de Gênesis e já estamos chegando no último livro da Bíblia. Estamos estudando a carta de Tiago no final do Novo Testamento. Nos 2 primeiros estudos da carta de Tiago vimos o que ele tinha a dizer sobre as fontes e a sequência do pecado e da salvação. No estudo de hoje veremos o que Tiago tem a dizer sobre a fonte e a sequência da santificação. Ouça com atenção o que ele diz sobre a santificação. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo que ele criou. Existem 3 pessoas no Novo Testamento com o nome de Tiago. 2 apóstolos, o Tiago, filho de Zebedeu, e o Tiago, filho de Alfeu. E o Tiago, irmão de Jesus, irmão de sangue de Jesus, que escreveu a epístola que estamos estudando. Esse Tiago era muito prático e preocupado com a fonte das coisas. No primeiro capítulo, ele fala sobre a fonte e a sequência das tempestades e das tribulações da vida, deixando claro que todos nós passamos por problemas. Ele afirma que as tempestades podem ser boas para nós, principalmente se recebemos de Deus a sabedoria e o poder para reagirmos a elas. No primeiro capítulo, Tiago também fala sobre a fonte e a sequência da tentação e do pecado, e afirma que Deus não é a fonte do pecado nem da tentação, e que ele não tem nada a ver com as seduções que levam ao pecado. Tiago deixa bem clara a diferença entre as tribulações que nos fazem crescer espiritualmente e as tentações que nos levam ao pecado, que destrói a nossa vida espiritual. No capítulo 1, observamos que Tiago apresenta a anatomia do pecado e fala sobre a fonte do pecado, as sutilezas do pecado, a sequência do pecado, as seduções do pecado e o que podemos chamar de a sentença do pecado. O pecado tem o seu preço, a morte, mas Tiago também dá as boas novas de que existe solução para o pecado. Além de falar sobre as tempestades da vida que todos nós enfrentamos, Tiago também fala sobre o que chamamos de a anatomia do pecado. Tiago diz que o pecado começa quando vemos algumas coisas que desejamos, como a sedução, que ainda não é o pecado. Mas depois que você olha para o objeto do seu desejo e começa a pensar que quer aquilo, de acordo com Tiago, acontece a cobiça. Se você não fizer algo a respeito desse mau desejo, dessa sedução que leva à cobiça, que leva ao pecado, você vai acabar pecando. E aí, o salário do pecado será a morte. Tanto Tiago como Jesus quiseram que entendêssemos essa sequência e os reflexos da tentação. No Sermão da Montanha, Jesus disse assim: qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Tem gente que não compreende o que Jesus falou e acha que pensar em adultério é a mesma coisa que adulterar. Mas não foi isso que Jesus falou. Jesus estava dizendo que se você realmente não quer cometer adultério, então deve vencer a batalha, enquanto o adultério é um pensamento, um desejo. É nesse ponto que você vence a batalha, não quando confronta a tentação. Se você não aprender a controlar a sua disposição mental, os seus pensamentos em relação à tentação, então da próxima vez que encontrar alguém com a mesma disposição, o pecado vai acontecer. Você deve parar com o pecado na sua fonte, quando é apenas um desejo, uma cobiça, antes de confrontar a tentação. Caso contrário, você vai se deixar seduzir pelo seu desejo. A razão pela qual tanto Jesus como Tiago falaram sobre a mesma questão é que esta é a solução para este tipo de pecado.
Tiago conclui o primeiro capítulo anunciando as boas novas de que há solução para o problema do pecado sexual: a palavra de Deus. O plano de Deus é que nasçamos de novo através da sua palavra. A palavra de Deus nos leva à regeneração e, através da regeneração, experimentamos a solução para o problema do pecado. Tiago e Pedro ensinaram o mesmo conceito. Em sua primeira carta, Pedro ensinou que a palavra de Deus é como uma semente incorruptível. No original grego, semente é a mesma palavra usada para esperma. Quando essa semente incorruptível, ou este esperma, é plantado no coração de fé, acontece uma concepção da vida. Quando um espermatozoide se une a um óvulo, ocorre a concepção. Depois a gestação de 9 meses, que acaba na crise do nascimento. O nascimento é seguido pelo crescimento e pelo desenvolvimento. Pedro fala sobre isso no final da sua primeira carta e Tiago fala sobre a mesma coisa no final do primeiro capítulo da carta que escreveu. Ele ensina que a palavra de Deus é o agente do Espírito Santo ou de Deus, que pode criar vida no seu coração e gerar a experiência da regeneração. A regeneração dá o poder para viver superando o pecado. Confira tudo isto lendo o primeiro capítulo da carta de Tiago. Depois de falar sobre a fonte e a sequência do pecado, Tiago anuncia as boas novas sobre a fonte e a sequência da salvação. E depois ele anuncia as boas novas de que encontramos a solução para o pecado na palavra de Deus. Ele inicia uma importante exortação que continua pelo capítulo 2 sobre a importância de obedecer à palavra de Deus. Preste bem atenção agora na conclusão do primeiro capítulo dessa carta. Tiago escreve: Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo sai e logo esquece sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-a, será feliz naquilo que fizer. Tiago deixou claro que a palavra trabalha como o agente de Deus que traz regeneração, se respondermos a ela da maneira apropriada. Ele também fala sobre a importância de obedecer a palavra de Deus e usa uma metáfora, falando que a palavra de Deus é como um espelho. Por que uma das primeiras coisas que fazemos todo dia de manhã é olhar no espelho? Porque queremos ver nosso status, o desastre que estamos e o que podemos fazer a respeito. Para diminuir o caos, tenho que lavar o rosto, me barbear, pentear o cabelo. Eu seria louco se não fizesse nada a respeito do que vejo no espelho todo dia de manhã. Segundo Tiago, é isso que acontece quando olhamos para a palavra de Deus, que é o espelho inspirado de Deus. Temos de tratar das nossas imperfeições. Por isso ele diz: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes. Ao enfatizar mais uma vez a importância de obedecer e praticar a palavra de Deus, Tiago ensina a mesma coisa que seu irmão Jesus ensinou. Jesus ensinou através da parábola do semeador, que quando o semeador semeia a semente, essa semente não produzirá frutos até que penetre no solo, superando o obstáculo das pedras e das ervas daninhas. Jesus ensinou a aplicar esta parábola. Ele diz que a palavra não produzirá qualquer fruto até que penetre no entendimento dos seus ouvintes. Quando as pessoas não entendem o ensino da Escritura, é como se a palavra de Deus fosse a semente que caiu no solo que está sendo pisoteado, um solo despreparado. Jesus também ensinou que não haverá fruto enquanto a palavra de Deus não penetrar no centro da vontade do homem. Não haverá fruto até que as sementes superem as ervas daninhas que correspondem aos cuidados deste mundo, ao engano das riquezas e aos prazeres que sufocam a palavra. Nada vai acontecer enquanto a palavra de Deus não penetrar no entendimento e vencer todos os obstáculos. Nesta epístola, Tiago ensina basicamente a mesma coisa. Ele compara a Escritura a um espelho. Quando você se olha no espelho, enxerga as suas imperfeições.
O propósito ou a função do espelho é mostrar as imperfeições que precisam ser corrigidas. Quando você olha no espelho perfeito de Deus, a palavra de Deus mostra a você a lei do pecado e da morte na sua vida. Ela mostra como você é a luz da lei de Deus para que você faça algo a respeito. O que Tiago está nos dizendo é que se respondermos à palavra de Deus da mesma maneira que respondemos ao espelho, descobriremos que a palavra de Deus é viva. O autor de Hebreus nos diz que a palavra de Deus é rápida, viva e poderosa. A palavra rápida é outro significado para viva. O autor de Hebreus também afirma que a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes. A palavra de Deus pode entrar em sua vida e separar o que é espiritual do que é carnal. A palavra de Deus pode penetrar nas profundezas do seu ser e falar ao seu coração. A palavra de Deus é o agente do Espírito Santo que pode operar o milagre da regeneração na sua vida, se você responder a ela apropriadamente. É a isto que Tiago nos exorta. Ele ainda caçoa daqueles que leem a palavra, mas não a obedecem. Ele diz que essas pessoas são como um homem que olha seu rosto no espelho e depois não faz nada a respeito do que viu. O meu tempo já está acabando e eu encerro o programa de hoje deixando com você este desafio. Olhe-se todos os dias no espelho da palavra de Deus. O violinista primeiro afina seu instrumento e depois o toca. Nós também devemos primeiro afinar nossos instrumentos antes de tocarmos o concerto de cada dia. Quando você fizer isso, quando a palavra de Deus enfocar suas imperfeições, faça alguma coisa a respeito. Enquanto você não aplicar e não obedecer a palavra de Deus, ela não poderá ser o poder e a força que Deus quer que ela seja na sua vida. Façam tudo o que Ele lhes mandar. João capítulo 2, versículo 5. Não usufruiremos os prazeres do seu amor até que estejamos no seu altar, pois a sua alegria e favor são para aqueles que confiam nele e o obedecem. Confie e obedeça, porque não há outra maneira de ser feliz em Jesus, somente confiando e obedecendo. Até o próximo programa. É simplesmente maravilhoso poder estar chegando mais uma vez até você com o Encontro com a Palavra, um programa de estudos de toda a Bíblia. Estamos estudando a Epístola de Tiago. Nos programas anteriores, aprendemos que Tiago estava interessado na fonte, na origem das questões mais importantes da vida. Depois de falar sobre a fonte das tribulações e também sobre a fonte da tentação, Tiago dissertou sobre a aparência das coisas. Como seu irmão Jesus, Tiago também se interessava pelo que havia por trás da aparência das questões mais importantes da nossa vida. Tiago continua sua carta falando sobre a religião falsa e a verdadeira e diz que o homem que se diz religioso, mas não ajuda as viúvas nem aos órfãos na sua aflição, pertence a uma religião falsa. A situação de uma viúva e de um órfão é muito aflitiva e, infelizmente, é o que mais presenciamos nesse século. Em decorrência do número absurdo de divórcios, existe uma epidemia de viúvas e órfãos. Além daquelas pessoas que passam pela perda do cônjuge de um dos pais ou dos filhos, existem também as viúvas e os órfãos criados pelo divórcio, que sofrem a dor da perda e da rejeição. As pessoas que passam por esta situação devem ser vistas com atenção especial pela igreja. Elas são como um campo maduro, pronto para a colheita. O que observamos hoje em nosso país é uma grande necessidade de seguidores de Cristo que sejam sal e luz e exerçam a verdadeira religião definida por Tiago, ajudando a estas pessoas divorciadas e a seus filhos. Um dia, estava num orfanato brincando com algumas crianças quando um dos meninos me perguntou: "Ei, tio, o senhor vive numa casa?" Sabe, aquilo tocou meu coração, porque ele vivia numa instituição e sonhava em ter alguém que chegasse, jogasse bola com ele no quintal e depois o levasse para dentro de casa. Por isso ele perguntou: "Ei, tio, o senhor vive numa casa?" Tiago consideraria a situação deste menino uma aflição. E se a nossa religião não fizer nada a respeito dos órfãos nem das viúvas, e hoje podemos acrescentar as pessoas divorciadas ou as mães que criam sozinhas seus filhos e os filhos que perderam seus pais por causa do divórcio e separação, sabe, então a nossa religião é falsa. Este é um grande desafio para nós e para a igreja. Você percebe como Tiago era prático?
Tiago enfatizou a importância de ser um praticante da palavra e não apenas ouvinte. No capítulo 2, ele discute o que costumamos chamar de pessoa de duas caras e pessoa verdadeira. Ele diz que se alguém chegar na sua igreja e você medi-la baseando-se nas suas características externas, você estará desrespeitando essa pessoa. Imagine que pare em frente à sua igreja um carrão com chofer e dele saia um homem muito bem vestido. Você o recebe e o coloca sentado num bom lugar na igreja. Isso é respeitar a pessoa. Agora, imagine que chegue outro homem a pé, usando roupas muito simples e trabalhador, como quem acabou de vir do serviço, e você o coloca lá no fundo da igreja para não incomodar ninguém. Isso é pecado. Desrespeitar uma pessoa é avaliá-la de acordo com sua aparência externa. Isso é pecado porque Deus avalia as pessoas pelo que elas têm no coração. É o que lemos em 1 Samuel 16, versículo 7. O Senhor não vê como vê o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Deus determina o valor de uma pessoa pelo seu coração. Tiago traça um perfil da igreja falsa e da verdadeira quando aborda a questão do pecado de desrespeitar as pessoas. Depois disso, Tiago aborda a questão da fé falsa e da fé verdadeira, uma das passagens mais controversas desta carta. É neste trecho do capítulo 2, versículos 14 a 26, que Tiago enfatiza que não é possível haver fé sem obras. No final deste trecho, ele apresenta sua conclusão, dizendo: caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Esta é uma passagem muito controversa e muitos acreditam que ela contradiz os ensinamentos de Paulo, como já mencionei. Martim Lutero afirmou que a epístola de Tiago tinha pouca importância e que não deveria estar na Bíblia. Outras pessoas também sugeriram que a epístola de Tiago não deveria estar na Bíblia. E a razão principal disso é o capítulo 2. Eu não vejo contradição entre os ensinos de Tiago, o que Paulo escreveu e o que Jesus ensinou. Jesus concordou com Tiago quando disse: vocês os reconhecerão por seus frutos. Jesus também deixou claro que os seus discípulos são aqueles que dão frutos, porque não existe discípulo dele que não produza fruto. Tiago coincide o seu ensino com o de Jesus quando afirma que, de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? De acordo com Tiago, as obras são os frutos que crescem na árvore da fé. O que Tiago afirma é muito importante. Alguém já disse: a fé sozinha pode salvar, mas a fé que salva nunca está sozinha. Acho que esta frase resume muito bem o que Tiago está dizendo. A fé sozinha pode salvar, mas o ponto que Tiago destaca é que a fé que salva nunca estará sozinha. A fé estará sempre acompanhada pelas obras que validam e provam que a fé realmente está lá e que é autêntica. Enfim, podemos ver que os capítulos 1 e 2 da Epístola de Tiago tratam das fontes e sequências da salvação. Para apresentar essa tese, Tiago fala da fonte e sequência da tempestade. Por tempestade, Tiago se refere àqueles problemas que invadem nossa vida, os quais Deus pode transformar em bem e nos fazer crescer, se reagirmos a eles com a sabedoria e a graça que Deus nos dá. Depois disso, Tiago passa a falar sobre a fonte e a sequência do pecado. Tiago afirma que Deus não é a fonte do pecado e que não existe nada de bom no pecado. Ele acredita que você precisa entender como o pecado começa e como funciona, para que encontre uma solução para o problema do pecado. Ele apresenta esta solução: a salvação. Tiago passa a apresentar a fonte e a sequência da salvação. A fonte e a sequência da salvação envolvem a palavra de Deus, o Espírito de Deus e o novo nascimento. O Espírito Santo é o agente de Deus e a palavra de Deus é o agente do Espírito Santo. A palavra de Deus é a semente incorruptível, ou o esperma, que cria vida espiritual em nós e nos dá graça para superarmos o pecado e seus problemas.
Por isso, Tiago enfatiza tanto a importância de buscar e obedecer a palavra de Deus. Quando Tiago inicia o capítulo 3, podemos dizer que ele começa a falar da fonte das forças. As forças que nos salvam e as forças que nos derrubam. Ele quer que entendamos essas duas forças. Tiago parecia estar preocupado com a fonte das forças por trás da aparência, da superfície de tudo. No capítulo 3, Tiago enfoca as fontes da disciplina. Traçando um perfil da personalidade de Tiago, observamos que ele enfatizava a disciplina espiritual que nos possibilita caminhar na fé. Neste capítulo ele fala de como devemos disciplinar nossa língua. Ele fala sobre o cavalo ou o navio que através de um controle tão pequeno tem seus rumos guiados. Da mesma forma, o homem tem sua vida controlada pela língua, um órgão tão pequeno. Tiago ainda acrescenta que a única maneira de disciplinar alguém é conseguindo disciplinar ou controlar sua língua. A sabedoria que Tiago diz que devemos pedir a Deus vem através da palavra de Deus. É através da palavra de Deus que conseguimos a mansidão da sabedoria. Tenho certeza que você se lembra quando comentamos sobre o significado da palavra mansidão. Antes de um cavalo ser domado, ele não é fraco. Ele é um animal muito forte. Quando ele fica manso, ele não deixa de ser forte, mas sua força passa a ser controlada. Por isso, quando falamos sobre a mansidão da sabedoria, estamos nos referindo à sabedoria que você recebe de Deus e aplica para obter disciplina. Em outras palavras, a nossa vida deve estar sob o controle da sabedoria de Deus, da mesma forma que um cavalo é controlado pelo seu domador. Daí Tiago passa a falar da sabedoria e sobre a fonte dela. Ele diz que há dois tipos de sabedoria. A sabedoria que se revela através da amargura, da ambição egoísta, da confusão e de toda espécie de males. De acordo com Tiago, esta não é a sabedoria que vem de Deus. Tiago se preocupava com a fonte e a origem das coisas, e por isso ele diz: esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. E aí ele descreve outra sabedoria. Esta sabedoria tem outra aparência, é pura, pacífica, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Tiago afirma que Deus é a fonte da sabedoria que vem do alto. Portanto, aprendemos com Tiago que existe dois tipos de sabedoria, a que vem do diabo e a outra que vem de Deus. Tiago afirma que esses dois tipos de sabedoria podem crescer no solo das nossas vidas. Mas a sabedoria de Deus é semeada em paz. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Encontramos esta verdade não apenas nos ensinos de Tiago, mas em toda a Escritura. Como encontrar esta sabedoria do alto, manifestada pelas características descritas por Tiago? E como surge em nossa vida aquele outro tipo de sabedoria? A resposta é: nenhuma das duas vem por acidente. Cedo ou tarde, cada um vai se sentar diante do seu banquete de consequências. Tiago concorda com essa frase. Para ele, podemos plantar a semente dos dois tipos de sabedoria no jardim da nossa vida. Na verdade, é isso que fazemos o tempo todo, plantamos um tipo de sabedoria ou outro. Nesse contexto, Tiago quer que entendamos quais são as fontes das forças que controlam nosso temperamento. Ele fala, por exemplo, sobre perder a paciência e, como já vimos no primeiro capítulo, a ira do homem não produz a justiça de Deus. Devemos nos lembrar que quando perdemos a cabeça, não cumprimos a vontade de Deus nem sua obra. Tiago quer que entendamos as fontes das forças que controlam nossa vida. Talvez essas forças estejam tentando nos derrubar. Se você tem sido tentado a pecar e depois sofrer todas as consequências do pecado, saiba que este enredo não vem de Deus. Você precisa aprender a lidar com o pecado. Você precisa saber encontrar a solução para o problema do pecado. E esta solução está em Deus. Até o próximo programa. Deus lhe abençoe. Seja muito bem-vindo para mais um encontro com a palavra.
É uma alegria muito grande contar com a sua participação no estudo da Bíblia. Estamos estudando a Epístola de Tiago, que logo concluiremos. Ouça como esse homem santo chamado Tiago escreveu a primeira geração da Igreja de Jesus Cristo. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Estas palavras de Tiago estão no capítulo 4. Já vimos que Tiago, irmão de sangue de Jesus, era um homem piedoso e muito prático. Ele se preocupava em aplicar a religião na vida diária. Sua preocupação também era a respeito da origem, a fonte de determinadas questões e não a aparência que elas tinham. Tiago falou sobre a origem, a fonte das forças que podem tanto nos salvar como nos destruir. Parece que este é um dos objetos desta carta. Tiago falou sobre a fonte e a sequência do pecado e da salvação. Depois ele falou sobre a fonte e as forças que envolvem a nossa santificação. O tema principal desta carta escrita pelo irmão de Jesus é santificação. A santificação, junto com a fé que acompanha as obras, foi a ênfase da sua vida e do seu ministério. Em cada um dos versículos em todos os capítulos, Tiago nos desafia a viver uma vida santa. Você tem de viver aquilo que acredita. O resto não passa de conversa religiosa e ninguém precisa de conversa religiosa. Estão lembrados? Falamos sobre isso na introdução do estudo desta carta. No final do capítulo 2, Tiago afirma que só a fé não basta. Você tem que validar a sua fé. Se suas obras não validarem a sua fé estará morta como um corpo sem espírito. A questão para Tiago é que não existe só fé. Poderíamos parafraseá-lo dizendo que só fé pode salvar, mas a fé que salva nunca está só. Na verdade, Tiago não está contradizendo outros textos do Novo Testamento que enfatizam a justificação só pela fé. As cartas de Paulo aos Romanos e aos Gálatas, por exemplo, enfatizam a justificação pela fé e mostram claramente o papel que as obras têm na salvação. Esse papel é o de validar a nossa fé, mas é a fé que nos salva. Já comentamos que Tiago escreveu esta carta muito antes de Paulo escrever suas epístolas. Por isso, Tiago não estava refutando a pregação de Paulo sobre a justificação pela fé. Você se lembra da história do Evangelho de Lucas, capítulo 7, que conta sobre um jantar que Jesus teve na casa de um fariseu? Aquele fariseu não se importou em lavar os pés de Jesus, o que naquela cultura era uma forma tradicional de dar as boas-vindas e mostrar hospitalidade ao convidado. Mas uma mulher que aparentemente tinha se convertido através do ministério de Jesus, viu que os pés de Jesus não tinham sido lavados. É possível que ela fosse uma prostituta e, apesar disso, ela caiu aos pés de Jesus, os lavou com suas lágrimas e os secou com seus cabelos. Enquanto isso acontecia, o fariseu ficou ali parado, olhando e pensando se Jesus permitiria aquilo se soubesse que tipo de mulher ela era. Mas Jesus usou a atitude da mulher para ilustrar a fé. Ele disse ao fariseu: 2 homens deviam ao certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? O fariseu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior, não? Ah, você julgou bem, disse Jesus. Jesus quis que ele entendesse o que estava acontecendo ali. O fariseu achava que tinha poucos pecados e, portanto, a seu ver, seu débito era muito baixo. E o perdão que tinha recebido, na verdade, não significava muito para ele. E ele não dedicava tanto amor por Jesus por causa da maneira como via seu pecado. Mas aquela mulher tinha um débito muito grande, e quando ela entendeu a dimensão do perdão que tinha recebido, viu que seu débito com Jesus era muito alto, e por isso o amava tanto. Jesus concluiu dizendo: portanto, eu lhes digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Jesus estava dizendo ao fariseu que ele tinha entendido tudo errado. O fariseu era o verdadeiro pecador ali. Aquela mulher era pecadora, mas salva pela graça e pela fé. Isso fica evidente na demonstração do amor que tem por Jesus.
E só para evitar que a mulher ficasse um pouco confusa pelo que ele tinha acabado de dizer, quando ela estava indo embora, Jesus se voltou para ela e disse: "Sua fé a salvou. Vá em paz." Com isso, Jesus estava dizendo à mulher: não foi porque você lavou os pés de Jesus com suas lágrimas e os secou com seus cabelos. Foi a sua fé que a salvou. Como você pode ver, a fé sozinha nos salva. Mas a fé que salva nunca está sozinha. A fé autêntica será sempre demonstrada e validada pelas obras que comprovam sua autenticidade. Uma vez ouvi a história de um homem que foi atirado. Ele levou um tiro quando os japoneses invadiram as ilhas Filipinas durante a Segunda Guerra. Ele era o diretor de uma pequena escola administrada por missionários. Quando as tropas japonesas chegaram na porta da escola, os alunos, junto com os professores, estavam no meio de um culto. Um oficial japonês colocou a arma no estômago daquele homem e ali, na frente de todo mundo, exigiu que ele retirasse as bandeiras americana e cristã e que pisasse e cuspisse nelas. O diretor estava tão assustado que não conseguia nem falar. Ele apenas fez que não, com a cabeça. O oficial japonês repetiu a ordem e, como o homem se recusou outra vez, atirou nele, no estômago. Miraculosamente aquele homem sobreviveu, mas viveu num campo de concentração até o final da guerra. Depois que a guerra acabou, esse homem foi entrevistado. Perguntaram a ele o que passou por sua cabeça quando o oficial japonês o ameaçou com a arma e exigiu que ele pisasse e cuspisse nas bandeiras. O filipino respondeu: todo homem passa por um momento na vida em que tem que demonstrar pelas suas ações no que realmente ele acredita. Aquela foi a minha vez de fazer isso. Aquela foi a minha vez de mostrar no que eu acredito. Sabe, esta é a essência da mensagem da Epístola de Tiago. A diferença é que, segundo Tiago, o momento de demonstrar com nossas atitudes no que realmente cremos não acontece apenas uma vez na vida. Você tem a oportunidade de fazê-lo todos os dias. Você está constantemente demonstrando através das suas ações em que acredita. E se você não validar sua fé, então ela é morta. Tiago conclui o capítulo 2 com as seguintes palavras: assim como o corpo sem o espírito está morto, também a fé sem obras é morta. De acordo com Tiago, um corpo sem espírito, que em grego é a mesma palavra que respiração, está morto. Quando a respiração para, o corpo morre. Da mesma forma, quando não há obra, a sua fé é morta. Tiago deixou bem claro que não existe fé sem obras, porque não existe fé morta. Se sua fé é realmente fé, ela só pode estar viva. As obras são parte vital de uma fé viva, assim como a respiração é parte vital de um corpo vivo. Tiago falou sobre as fontes e as sequências do pecado e da salvação, e depois passou a falar sobre as fontes e as forças que envolvem a nossa santificação. A santificação é importante porque é a solução para o pecado que exigiu salvação. A santificação era um tema muito importante para Tiago, e ele escreveu sobre isso nos capítulos 3 e 4. Preste atenção nesse trecho do capítulo 4. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão não julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Este trecho da carta de Tiago é repleto de aplicações para a nossa vida. Observe como ele nos fala, para nos submetermos a Deus. Se você quiser entender a chave para a santificação, que é a solução para sequências e seduções sutis do pecado, submeta-se a Deus.
A submissão a Deus é a sua defesa espiritual. A seguir, Tiago descreveu sua estratégia de defesa espiritual. Ele diz: resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Tem um peso de papel feito de pedra que traz escrito de um lado assim: se você não está tão perto de Deus como deveria estar. E aí, quando viramos a pedra de cabeça para baixo, lemos a pergunta: quem foi que saiu do lugar? Deus não saiu do lugar. Você saiu. Se foi isso que aconteceu com você, então aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de você. Com este ensinamento, Tiago está mais uma vez concordando com o ensino de seu irmão Jesus. Jesus ensinou a parábola do filho pródigo que ilustra Deus e o amor dele através da figura do pai correndo ao encontro do filho. Enquanto o filho estava em outro país, o pai deixou que o filho experimentasse as terríveis consequências das suas escolhas pecaminosas. Mas depois que o filho tomou o primeiro passo em direção à casa de seu pai, o velho homem, correndo em direção ao jovem, o recebeu como filho. Essa história ilustra o amor de Deus. Era humilhante para aquele pai sair correndo daquele jeito, imaginem. Mas foi assim que Jesus ilustrou o amor de Deus por um pródigo, quando ele resolve voltar para o seu pai. Por isso o ensino de Tiago se assemelha ao ensino de Jesus. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Antes de encerrar o programa de hoje, ouçam o meu desafio. Você acredita? Você realmente acredita que Deus o ama? Alguns de nós têm uma autoimagem tão pobre que tem dificuldade de acreditar que alguém possa realmente amá-los, principalmente Deus, que nos conhece por completo. E às vezes nossos pecados tornam o crer no amor de Deus ainda mais difícil. Mas eu estou aqui para dizer, na autoridade da palavra de Deus: ei, Deus ama você. Deus ama você. Ficamos por aqui hoje. Seja muito bem-vindo a mais um encontro com a palavra. Se essa é a primeira vez que você ouve o nosso programa, boas-vindas especiais para você. Este é um programa de estudo de todos os livros da Bíblia, traduzido para várias línguas e transmitido para várias partes do mundo. Estamos estudando a Epístola de Tiago no Novo Testamento e já chegamos ao capítulo 4, que é a parte mais prática desta carta. Neste capítulo, Tiago escreveu: pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Tiago, mais uma vez, concorda com a mensagem de Jesus. Isso acontece várias vezes em sua carta. Jesus falou: bem-aventurados os puros de coração. Quando Tiago escreveu: purifiquem o coração, ele estava falando a mesma coisa que Jesus disse quando falou que os puros de coração são bem-aventurados. A palavra grega usada por Tiago e por Jesus para puro e purificar significa cortar fora. O conceito é de literalmente cortar fora de nossos corações qualquer coisa que não deveria estar lá. No Salmo 86, versículo 11, o salmista orou assim: ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel. É a mesma exortação que Tiago dá. Vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração, ele diz. Em outras palavras, não sejam instáveis por causa de uma mente dividida. Purifiquem seus corações e tenham uma mente firme. Não sejam instáveis por causa de uma mente dividida. Purifiquem seus corações. Tal pessoa tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. No final do capítulo, lemos assim: ouçam agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Como você sabe o que vai acontecer amanhã? Afinal de contas, do que consiste sua vida? Ela é como fumaça que com um sopro passa. Então tudo que você diz deveria ser precedido de: se Deus quiser, estaremos vivos e faremos isso ou aquilo. Não podemos ser orgulhosos e planejar nosso futuro com tanta confiança. Esse tipo de orgulho é errado. Tenho certeza que você concorda comigo. Deixe-me apenas lembrá-lo que quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado.
Tiago, Pedro e João eram muito pé no chão, muito práticos, vamos dizer. Você se lembra como foi o encontro de alguns apóstolos com Jesus relatado no primeiro capítulo do Evangelho de João? Eles eram discípulos de João Batista, que lhes dissera que deveriam seguir a Jesus. E eles fizeram exatamente isso. Jesus ia passando e eles o seguiram. Foi então que Jesus se virou e perguntou: "O que vocês querem?" Eles responderam com outra pergunta: "Rabi, onde estás hospedado?" Alegoricamente, eles estavam perguntando onde Jesus vivia tudo o que ensinava. Onde Jesus vivia tudo o que ensinava. Eles não queriam saber de teologia teórica. Eles queriam saber se aquilo que Jesus ensinava realmente estava em funcionamento. Jesus respondeu: "Venham e verão." Lemos que eles foram, viram onde Jesus vivia. Aqueles homens eram muito práticos e preocupados como viver a vida. Eles estavam interessados na aplicação do ensinamento de Jesus. No capítulo 4 desta carta, percebemos que Tiago desencorajou planos de longo prazo. Isso é particularmente interessante para mim, porque eu sempre lutei com essa questão. Como pastor, eu já passei pela experiência da liderança da igreja olhar para mim buscando uma visão, uma estratégia, um plano. Quando olho para os últimos 15 anos, fico surpreso ao ver como o Senhor sabia o que estava fazendo. O Senhor, sim, tinha um plano e uma estratégia. Sabe, eu preciso admitir, tem que haver um equilíbrio. Uma vez eu tive que enfrentar um grupo inteiro de líderes e dizer para eles que aquele era o meu jeito de trabalhar, sem muitos planos estratégicos. Era daquele jeito que eu trabalhava com Deus e Deus trabalhava comigo. No outro dia de manhã li um texto de Provérbios que dizia que o homem tolo não tem planos e ainda se gaba disso. Só então percebi que não ter uma estratégia ou um plano não é necessariamente uma virtude. Mas Tiago está dizendo que ninguém pode planejar o futuro com tanta precisão. Você não sabe se não será hoje que o Senhor vai levá-lo para casa? Como você se sentiria planejando coisas para daqui a 15 anos se o Senhor voltar amanhã, hein? Você não se sentiria ridículo com seu plano de 15 anos? Essa exortação de Tiago me faz lembrar que nós estamos nas mãos de Deus. Nosso tempo está nas mãos de Deus. Tudo que nos diz respeito está nas mãos de Deus. Devemos estar sempre conscientes de que, se Ele não nos der graça, saúde e vida no ano que vem, nós não faremos nada. No restante da carta, Tiago fala sobre o que chamamos de a sequência da solução de Deus. Tiago, assim como os outros apóstolos, aborda a questão da segunda vinda de Cristo, dizendo que ela era a solução final para todos os problemas da terra. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz está às portas. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Os profetas do Velho Testamento e os autores do Novo Testamento todos enfatizaram a segunda vinda de Jesus Cristo, porque através de visão profética viam que ele trará a consumação da história humana e consertará tudo o que está errado no mundo. Tiago tem exortações muito práticas em toda a carta. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz já está às portas. Sempre que os profetas ou os autores do Novo Testamento mencionam a segunda vinda de Cristo, acrescentam uma aplicação prática. Afinal, que tipo de pessoa você deve ser diante da vinda de Jesus Cristo? Uma das exortações de Tiago é que você seja uma pessoa que não reclame dos outros. Minha mulher segue este conselho. Ela não falaria mal nem de Adolf Hitler. Se você comentar alguma coisa sobre Adolf Hitler com ela, ela dirá: "Ah, mas se não fosse por ele, hoje não teríamos a Volkswagen." Ela sempre busca uma coisa boa para falar da pessoa. Quando se converteu, ela fez um voto com Deus que, se não pudesse falar bem de alguém, então não falaria nada sobre a pessoa. Sabe, acho que Tiago ia gostar de ter a minha mulher na sua congregação. Ela não fala mal de ninguém.
No final de sua epístola, Tiago faz uma exortação referente à vida do corpo, à igreja. Ele exorta para que um membro do corpo ministre para outro membro do corpo. Esse tipo de vida do corpo é ensinado em várias passagens do Novo Testamento. Todos os dons do Espírito destinam-se à edificação e cuidado do corpo da igreja. Se Deus me deu um dom, foi para que eu pudesse abençoar e edificar outros irmãos. No final do capítulo 5, versículo 16, Tiago traz mais uma exortação muito prática. Confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Sabe, eu gosto muito deste versículo porque ele sugere que dois irmãos sejam sinceros um com o outro. Tiago não está dizendo para você procurar seu irmão e dizer, sabe, tenho observado que você tem cometido esse e esse pecado. Não, não é isso que Tiago está dizendo. Ele está falando para você confessar os seus pecados para o seu irmão, porque se você fizer isso, se estiver doente, seu irmão se sentirá no dever de orar por você. E se ele confessar os pecados dele para você, você se sentirá no dever de orar por ele. O resultado é que os dois receberão cura espiritual e suas orações serão tão honestas que terão um efeito maior. Por que então tentamos enganar uns aos outros quando estamos juntos? Você já reparou nisso? Quando encontramos outro crente, perguntamos, oi, como vai? Tudo bem? E ele responde, tudo às mil maravilhas, meu irmão. Mais tarde você acaba descobrindo que aquela pessoa estava passando por um dos piores dias de sua vida, mas não queria que você soubesse. Tiago era muito prático e diz que haverá momentos em que alguém na sua comunidade espiritual vai lhe perguntar, está tudo bem com você? Se você confiar nela, sabendo que ela não vai espalhar para toda a igreja que você contou, então você deve compartilhar com ela como você se sente e como estão as coisas com você. Essa pessoa se sentirá tocada ao orar por você. Tenho feito isso e às vezes as pessoas ficam assustadas porque acham que pastores não passam por problemas, mas acabam orando por mim. E isso é o que vale. Tiago está nos exortando a tirarmos nossas máscaras. Não precisamos tentar parecer uma coisa que realmente não somos. No último capítulo, Tiago falou sobre cura e que ela deve acontecer enquanto o corpo de Cristo está reunido. Isso precisa ser dito nas igrejas em alto e bom som. Eu creio na cura pela fé. Creio que Deus cura. Mas preste bem atenção no que vou falar. Eu não acho que Deus cure sempre, mas creio que Ele sempre pode curar e que realmente cura. Em que circunstâncias Deus cura? A Bíblia não dá exemplos de ministros que tenham um ministério de cura tão poderoso que acabaram ficando famosos e ricos por causa dele. O que encontramos na Bíblia é o seguinte: entre vós, há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. A pessoa que está doente deve ter fé suficiente para chamar os presbíteros ou líderes da igreja, que também devem ter fé suficiente quando forem chamados. A orientação é para que, quando chegarem, coloquem as mãos sobre a pessoa doente e a unjam com óleo. De acordo com Tiago, não é o óleo que cura a pessoa, mas a oração da fé. É interessante observar que a palavra óleo é a mesma usada para óleo medicinal. Portanto, poderíamos dizer, apliquem os remédios e orem. Tiago continua dizendo que se a pessoa doente tiver cometido pecado, seus pecados devem ser confessados e ela deve crer que foi perdoada. Às vezes, a culpa de pecados não confessados é parte muito crítica da doença. Esta passagem de Tiago sobre cura é muito importante. Ela nos fala que o Cristo vivo e ressurreto quer que a cura aconteça dentro da igreja. É isso que o capítulo 5 de Tiago nos diz, que a cura é ordenada para acontecer no contexto da igreja local. Todos nós, líderes da igreja, devemos ter fé suficiente para praticar o ministério de cura, de acordo com a instrução clara de Tiago, para curar as ovelhas do grande pastor, que as confiou aos nossos cuidados. Existem muitos outros princípios muito práticos nesta carta de Tiago. Leia, estude-a e peça a Deus que ela seja aplicada na sua vida e na vida da sua igreja. Deus lhe abençoe e até o próximo programa.